A preservação da fertilidade. Congelar o óvulo, a gente preserva a autonomia da mulher. Quando a gente congela embrião já formado, aí o embrião é do casal. Questão de infertilidade, né? Pode ser que ocorra. Mesmo ela tendo esse processo já com uma dificuldade, ela pode congelar o óvulo? Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre um tema que o pessoal está começando a falar bem interessante, que é a primeira vez que eu vou estar falando aqui no podcast. Vamos estar falando sobre a preservação da fertilidade. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast de hoje, estou aqui com a doutora Larissa da ela que é ginecologista e obstetra pela Universidade Estadual de Londrina, também tem pós-graduação em reprodução humana pelo Sírio-Libanês, título de especialista em reprodução assistida pela Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologista e Obstetrícia. Doutora, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Hoje vamos falar um tema bem interessante, igual eu estava comentando com você, né? Primeira vez que falo sobre a questão de preservação da fertilidade e quero te agradecer por você também, né, estar aqui falando sobre esse assunto. Eu gostaria que você apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, por que que você escolheu aí a ginecologia, por que que você entrou nesse mundo da saúde? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante hoje em dia, tão importante da gente estar abordando, né? Eu fiz medicina na Universidade de Marília, eu sou formada há quase 20 anos. Caramba! Depois eu fiz ginecologia e obstetrícia, né, em Londrina, aí eu me especializei em reprodução e tenho título de especialista na área também. Eu sempre fui apaixonada pela saúde da mulher, eu sempre gostei muito, desde a época da faculdade, eu falava que eu queria seguir. E aí você acompanha a mulher em todas as fases, né? Eu fiz Sim. muitos anos de obstetrícia, né? E eu acabei, depois de filhos, a rotina muda, e aí eu vi que eu não conseguia dar toda a assistência que eu julgo que devo dar para as gestantes. A gente tem que estar 100% disponível, né? E aí eu optei por seguir na área de reprodução, que não deixa de ter um pezinho na obstetrícia, né? Sim. É muito bacana, porque a gente acompanha desde as tentantes, da fase da tentativa até a gravidez, e eu consigo, às vezes, acompanhar algumas pacientes e participar do parto. Isso é muito bacana. Então você sempre quis trabalhar com essa parte da área da mulher, da saúde da mulher, trazer esse olhar para a saúde, né? Sempre voltado para a saúde da mulher. E a gente acompanha em todas as fases, né? Desde a primeira menstruação até Sim. a tentativa de gravidez, até engravidar, até o parto e depois a temida menopausa, né? Sim. Acompanhar para deixar o caminho mais leve. Ô, doutora, e para quem está nos assistindo, né, o que seria a preservação aí da fertilidade e para quem que é, né, para qual mulher que é indicado? O que é importante a gente começar abordando? A preservação de fertilidade é um tema extremamente relevante hoje, é muito importante, porque hoje em dia as mulheres cada vez mais, seja pela carreira profissional, seja porque não achou o parceiro que julga ideal para atravessar o processo da maternidade, e nós vamos cada vez mais adiando esse processo da maternidade. E a gente tem que lembrar que os óvulos, eles estão com a gente desde o nascimento, desde que a gente está na barriga das nossas mães. E eles envelhecem com a gente. Então, com o tempo, a gente perde em quantidade e qualidade. Então, quando a gente pensa em planejamento reprodutivo, a gente pensa em liberdade, autonomia, é planejar o futuro. Você congelar óvulo é desafiador e é libertador para a mulher, porque a gente, assim, aquele relógio biológico, aquela pressão do relógio biológico, né, que toda mulher tem. Quantos anos você Sofre, né? tem? E os filhos, quando vem? Aí chega nos 30, nos 35. E quem de fato deseja ser mãe,
já começa a se cobrar também, né? Tem a Sim. pressão da sociedade e nós mesmos, né? Então, assim, a gente tem a carreira, tem o parceiro, ou eu quero viajar, ou eu não quero agora. Então, assim, congelar óvulos é dar esse tempo para engravidar depois. É você engravidar quando você Vou quiser. quiser. E doutora, tem uma idade assim específica para que a mulher ela já pode congelar o óvulo desde assim, tem uma idade? Quanto antes melhor? Como que funciona Exato. toda essa questão Falou desse quanto antes processo? melhor. Essa é a resposta. O ideal é congelar antes dos 35, mas não necessariamente a gente não Uhum, pode congelar com 37, sim. 38. Mas lembrando que quanto mais tempo, menos qualidade e menos quantidade eu tenho, né? Então, o ideal de se congelar óvulos é o quanto antes. A gente pensar que quando você congela o óvulo com 32 anos e eu quero engravidar com 42, a qualidade daquele óvulo é de 32 anos. Ele está ali congeladinho, esperando o momento certo de ser usado, se for Se usado. for Porque eu usado. sempre falo isso para as pacientes. Congelar óvulos não é usá-los depois, é guardar uma possibilidade. Então, é Uhum. uma liberdade de planejamento reprodutivo e planejar e preservar uma possibilidade. Então, uma mulher, vamos supor que se ela tem já 20 anos e ela fala, não, eu quero engravidar depois dos 30, ela já pode estar fazendo congelamento de óvulo. Poder pode, mas a gente começa a Uhum, abordar esse assunto quando a paciente tem 28, 30 anos no sim. consultório. Então, a gente começa a conversar sobre a reserva ovariana, porque nós nascemos com milhões de folículos, que são as casinhas dos óvulos. E toda menstruação, o nosso organismo vai lá, recruta um pouquinho desses folículos, a gente pega Uhum. um pouquinho da nossa sacolinha, do nosso estoque, e a gente, se a gente não engravidou, a gente perde todos eles. Então, quando a gente congela óvulos, a gente deixa de perdê-los. A gente guarda daquele mês. Então, todo mês a gente vai perdendo um pouquinho dessa quantidade, desse estoque. Então, quando a gente congela óvulo, a gente guardou daquele mês e o próximo mês tudo volta ao normal. O doutor, e você acredita, né, conforme o passar do tempo, né, que a gente vê aí muitas doenças, questão de alimentação, questão de saúde mental, isso pode afetar a questão do óvulo da mulher? Ah, hoje a gente sabe que alimentação, estilo de vida, noites mal dormidas, né? Sono não Uhum, reparador, a dieta pobre, né? É fast food daqui, sim. plástico, metais pesados, os disruptores endócrinos que a gente chama, tudo isso afeta a nossa fertilidade diretamente, né? Então, um estilo de vida saudável faz toda a diferença. É porque a gente vem vendo muitas mulheres jovens aí com 31, 32, com essa muita dificuldade na questão da fertilização, né? Por questão dos óvulos ali, questão de alimentação, questão de tudo, né? Infertilidade é a dificuldade de engravidar. É Uhum, aquele casal que está um ano tentando e não consegue. sim. Não chega ao sucesso de uma gestação. Uhum, Quando a mulher tem menos de 35 anos, nós orientamos que a gente pode aguardar esses 12 meses de tentativa. Quando a mulher tem mais de 35 anos, nós orientamos 6 meses de tentativa sem sucesso, deve procurar um especialista, justamente pela questão que eu acabei de uhum, mencionar. Porque os óvulos eles estão perdendo em quantidade e qualidade, para a gente não perder tempo, para a sim. gente investigar o que está acontecendo. O doutor, e existe assim, quais são os principais métodos, né, hoje aí para cuidado dessa questão da fertilização? Da questão dos óvulos, né? Quais são os procedimentos hoje que existe para guardar, né, Para os óvulos? guardar de fato, né? Guardar na caixinha, né, para não sair. A gente pode fazer hoje congelamento de óvulos, a gente consegue fazer congelamento de embriões já formados e a gente consegue fazer congelamento de espermatozoide também. Então, a gente Uhum, consegue preservar tudo isso. Quando que a gente pensa nisso? A gente vai pensar em congelar óvulos se eu quero adiar a maternidade, se eu não sei se eu quero ou não ser mãe, se eu tenho dúvidas sobre isso,
ou se eu tive um diagnóstico oncológico que eu vou precisar passar por um tratamento de quimio ou radioterapia e eu vou ter perda, né, nessa reserva ovariana e eu vou ter prejuízo. E aí a gente também é uma orientação a gente procurar o especialista antes do tratamento. Se eu vou passar por uma cirurgia, mesmo que eletiva, uma cirurgia ovariana, que eu posso perder essa reserva, também é indicado a gente fazer o congelamento de óvulos para preservar antes da gente perder essa quantidade, né? Sim. E aí a pessoa ela sempre procurar um especialista na questão para ver se já dá, se não, qual que vai ser, como que é o procedimento quando a pessoa decide. Decidir congelar ali o óvulo, né, para preservar a fertilização, e aí eu procuro especialista, como que é todo o processo? Eu sempre falo isso, que eu acredito que esse processo todo deva começar lá com o ginecologista, na consulta ginecológica. O ginecologista tem que perguntar para a paciente como que é seu planejamento reprodutivo. Você está pensando em filhos a curto prazo? Não está? Aí a paciente já está com 30 anos, a mulher chega nos 30 anos, ela começa, a gente tem que começar a pensar na sua reserva, no seu estoque, na sua reserva ovariana. Então a gente faz uma avaliação dessa reserva ovariana, aí a gente tem duas possibilidades. Ou a gente Sim. faz contagem de folículo antral, que a gente fala que ela é feita do 1º ao 5º dia, com auxílio de ultrassom transvaginal, e a gente faz a contagem desses folículos, ou através de um exame que chama hormônio antimileriano. Quando a gente faz essa avaliação, a gente já consegue ter uma noção do estoque, do quanto de óvulos ali que essa paciente tem. E a gente pode já orientá-la, olha, ou vamos tentar engravidar, porque seu estoque está mais baixo, ou vamos, às vezes eu quero 2, quero 3 filhos, depende do planejamento reprodutivo do casal. E aí a gente já consegue orientá-la sobre o congelamento de óvulos. Para fazer o congelamento de óvulos, a gente passa com o especialista na área e faz essa avaliação da contagem, e aí eu posso iniciar nos primeiros dias do ciclo ou em qualquer fase, mas tem que fazer um ultrassom com o especialista, nós fazemos essa contagem dos folículos e é prescrito hormônios injetáveis que a paciente faz em casa. Ela se aplica mesmo, são medicações com uma agulha pequenininha que ela consegue manusear e consegue se aplicar. Ela vai acompanhando com ultrassom seriado, voltando para a gente avaliar o desenvolvimento desses folículos, o quanto que ele está crescendo, até ele atingir um tamanho ideal. Quando ele atinge o tamanho ideal, nós agendamos a coleta. Isso dura em torno de 10 a 12 dias, em média. Então não é um processo muito longo. Não é um processo muito longo. E é dolorido, doutora? Porque acho que é a pergunta que as pessoas mais se fazem, né? Será que dói? Será que não dói? Como que é todo esse processo? Esse processo é muito tranquilo do ponto de vista em relação à dor, porque é feito sob sedação. É feito num ambiente cirúrgico, sob sedação, onde o centro cirúrgico é acoplado a um laboratório de embriologia. Tem uma janelinha dentro do centro cirúrgico. Então, a paciente é sedada, ela vai ter um sono profundo. Com o próprio ultrassom transvaginal, tem uma agulha acoplada ao ultrassom transvaginal que a gente chega pertinho desses folículos, desse ovário, e aspira através de uma bomba a vácuo, que a gente consegue aspirar todo esse líquido folicular. Esse líquido folicular é entregue nessa janelinha para a embriologista, e no mesmo momento que a paciente acorda, ela já sabe quantos óvulos a gente conseguiu. No mesmo momento. No mesmo momento que ela acordou, antes dela ir embora do laboratório, a gente já consegue ir conversando com ela o quanto ela conseguiu de óvulos naquela coleta. E tem, assim, um número específico que é bom ter de coleta de óvulos ou não? Depende de paciente para paciente. Quanto mais óvulos, melhor, porque a gente tem uma perda, né, no descongelamento. Então, quanto mais óvulos essa paciente tiver, melhor para ela. Tem pacientes que têm baixa reserva, que às vezes a gente consegue poucos óvulos, então a gente faz mais de uma coleta para a gente acumular esses óvulos e congelar numa quantidade maior. Depois dessa coleta, mais ou menos 10 dias, a paciente vem a menstruação e vida volta ao normal. Ô, doutor, e como que é depois?
né? Vamos supor, quando fez todo esse processo, né? Fez o congelamento dos óvulos, e quando a mulher decide que quer, né, engravidar, que tá na hora, como que é o processo pós? Pode acontecer de dar alguma coisa errada? Não? Ah, É seguro? Como que é? é seguro e a orientação sempre é tentar engravidar naturalmente. Uhum. O óvulo é uma Mesmo com óvulo possibilidade, mesmo com o congelado? óvulo congelado. Tá. Com exceção se eu tenho 45 anos e eu tenho um óvulo Uhum. mais velho, que eu tenho mais chance de ter cromossomopatia, alterações e não gerar embrião, né? Sim, Então eu tenho essa possibilidade de um óvulo que eu congelei com 30 anos. Olha que maravilha, né? sim. Então essa é a Esse- grande questão. Isso é Tem a o adiar a segurança, né? maternidade, né? É deixar essa possibilidade, porque às vezes com 45 eu posso estar entrando numa menopausa e eu posso ter uma falência ali no ovário e não ter mais óvulos próprios. E aí eu não consigo engravidar com óvulo próprio, se eu Mas não congelei. se ela congelou, ela consegue engravidar Ela depois dos consegue. 40 aí. Ela consegue engravidar mesmo ela estando na Mesmo na... menopausa. Nossa, que legal, que interessante. Eu não sabia dessa É, informação que a mulher conseguiria, mesmo estando na menopausa, sim. se ela congelou os ovos, ela consegue engravidar. Sim, porque esse óvulo ele é descongelado e aí o parceiro faz a coleta do material, do sêmen, Uhum. hoje em dia é utilizada a técnica de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, onde um espermatozoide é injetado dentro de cada óvulo. E aí, dentro de 5 a 7 dias, nós temos quantos embriões de fato nós conseguimos. O doutor, e a Então, é tudo gente. feito fora do corpo, né? Como que funciona? Qual que é a diferença, né? Você falou aí do homem, da parte do homem. Qual que é a diferença do congelamento do óvulo para o congelamento do sêmen? Diferença não tem. Sim. Ele vai. Se o homem, por exemplo, que vai passar por um tratamento oncológico, também, que ele pode ter prejuízo, ou vai fazer algum tratamento, ou uma cirurgia, ele pode congelar o sêmen, e o sêmen vai ficar congelado como a gente faz com o óvulo, Com o para ele óvulo. ser descongelado quando for usar. Então não tem diferença, é só mesmo um nome, né? Um que é da mulher e o outro do homem. Exato, é o congelamento do óvulo e do espermatozoide. Então, congelar óvulo, é importante a gente ressaltar isso. Que congelar o óvulo, a gente preserva a autonomia da mulher, né? O Uhum. óvulo é da mulher. Quando a gente congela embrião já formado, aí o embrião é do casal. A Sim, mulher perde um pouco a autonomia, porque esse relacionamento pode não dar certo no futuro e ela não vai poder usar esse embrião, porque esse embrião é do casal. do casal. Tem isso tudo Todo que a gente certinho conversa. que não pode, né? E aí, doutora, como que, assim, você falou, né, da questão da reserva ovariana, como que a mulher, ela consegue medir aí a sua reserva ovariana A dos reserva óvulos? ovariana a gente consegue avaliar através de um hormônio que chama Uhum. antimileriano, que ele pode ser feito em qualquer fase do ciclo, ou através da contagem desses folículos nos primeiros dias da menstruação. Do primeiro ao quinto dia da menstruação, a gente consegue fazer um ultrassom transvaginal e contar quantos folículos nós temos em ambos os ovários. E ali nos dá uma noção desse estoque, que é importante a gente dizer que mede o estoque de óvulo, não mede a nossa fertilidade. Não é porque você tem muitos folículos e Uhum. uma mulher da sua idade tem menos que você é mais fértil ou não que ela. Você tem um estoque maior ou menor que alguém da sua idade. Mas a chance de engravidar é a mesma É do mesmo. que qualquer mulher da idade, porque a gente sempre libera um único óvulo ali, Sim. geralmente. Então, se a mulher ela faz o congelamento do óvulo, não pode, não diminui a fertilidade dela, porque às vezes a Não. pessoa tipo pode pensar assim, tá, mas e se eu congelar meu óvulo, vai diminuir a minha Isso é uma infertilidade? dúvida Sim, muito é o comum. mito ou É é muito o comum, mas não diminui a fertilidade. Todo mês nós recrutamos folículos, um Uhum, vai ovular, e se a gente não engravidou, a gente perde aquele e todos os que foram recrutados. Quando nós vamos para um congelamento de óvulos, nós estamos aproveitando uhum, todos esses folículos recrutados e para estimular para a gente conseguir guardar os óvulos que a gente perderia de qualquer uhum. maneira. Então, todo mês eu diminuo Eu um pouco desse diminuo estoque, de qualquer de maneira. qual... Nada ajuda a gente a naturalmente. economizar.
Tem pessoas que perguntam, se eu tomar anticoncepcional, eu economizo óvulos? Não economiza. A gente perde também. Então, a gente só perde. Agora, o homem, ele fabrica isso, espermatozoide a cada 90 dias. A mulher, não. A mulher nasce com aquilo e ele é finito. Uma hora vai acabar. Ô, doutora, e quais são, assim, as maiores dúvidas que as mulheres chegam, assim, e perguntam para você sobre a questão de congelamento dos óvulos? A maior dúvida é essa, se eu vou diminuir a minha, se eu vou perder um pouquinho da minha fertilidade, e a resposta é não. Se eu vou perder esse estoque mais rápido, se eu vou chegar numa menopausa mais rápido porque eu fiz o procedimento, se eu tenho riscos. E a resposta é não, porque é um procedimento que dura em torno de 10 a 12 dias. E depois que ele acabou, 10 dias depois, em média, a mulher menstrua e volta, o organismo volta para um novo ciclo. Você falou, né, da questão da diferença entre a mulher e o homem, né? Que a mulher ela vai perdendo e o homem ganha, né, doutora? Conforme ele fabrica, mas ele também perde a qualidade com a idade também. Isso que eu ia te perguntar, como que é a diferença, né? A qualidade da mulher conforme o tempo. E a diferença para o homem, qual que é a qualidade também do homem entre a mulher e o homem, os casais, né, que estão assistindo às vezes, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Qual que é essa diferença? A diferença é que está diretamente relacionado com a nossa idade. A mulher, depois dos 35, é aquela viradinha da chave. Chegou nos 35, a gente tem que pensar que nós vamos perder quantidade e qualidade. Então, se eu tenho 33, 34 e eu nem penso em engravidar, talvez seja interessante a gente pensar pelo menos em preservar a sua fertilidade congelando óvulos. Tem mulheres que falam assim, eu tive uma paciente recente que ela afirma que ela não quer ser mãe, mas ela quer deixar a dúvida para o futuro, porque o sim de hoje pode ser o não de amanhã, o não de hoje pode ser o sim amanhã, né? Então, a gente não sabe, a gente muda muito, né? Então, você congelar óvulo, você preserva essa possibilidade. Se eu me arrepender, tá ali. Tá ali, eu vou ter, né? Eu tenho ali preservado. E do homem? Pro lado do homem, se ele quer preservar também a questão da fertilidade. Ele é muito mais fácil, né? Ele é só fazer por técnica de masturbação num potinho e congelar os bichinhos. Mas também, conforme o tempo, ele perde a qualidade, conforme a idade do homem? Motilidade do espermatozoide, morfologia também altera com a idade. Principalmente depois dos 45 anos, a gente vê. A mulher já é com 35, também, né? O homem já mais com 45. A mulher vai mais rápido. A mulher vai mais rápido. E qual que assim, sempre o pessoal procura com 35 ou já tem mulheres aí mais novas procurando para essa questão de guardar, de preservar? Hoje em dia a gente vê muito mais. A gente vê empresas falando sobre isso, empresas dando esse benefício para as funcionárias. Então, hoje se fala muito mais em preservação de fertilidade do que se falava antes, né? Mas infelizmente, ainda as pacientes chegam com 37, 38, às vezes pela dificuldade já. Não para preservar a fertilidade, já com a dificuldade porque ninguém orientou antes. Ou, às vezes, a gente ouve o paciente falando, não, você é jovem, o ginecologista falou que eu sou jovem, ainda não preciso me preocupar com isso. Mas é exatamente ao contrário, muito isso, né? Eu vejo isso muito, né, interior. Né? Você estudou em Londrina, Londrina ainda é uma cidade grande, né? Mas eu vejo na cidade onde eu nasci realmente, né? Em Formosa, minha cidade, 7 mil habitantes. Então, não não existe, ginecologista, obstetrícia, tudo que tem aqui. É ginecologista simples. Não tem, eu falo que falta um pouco mais de informações dos profissionais trazer isso para a mulher, né? Da questão, igual você falou, você acompanha mulheres em todas as fases, desde a menstruação. Até ia te perguntar, essa questão da mulher, quando ela se forma muito cedo, pode ocorrer alguma coisa durante esse processo? Não, é normal. Não. Porque às vezes fala assim, é normal menstruar, né? Vamos supor, com 13, 15 anos. Às vezes eu menstruei muito nova, né? Com 11 anos eu já tive minha primeira menstruação. Então, se falta mais trazer essa questão da preservação, né, para a mulher. Abordar sobre isso no consultório. É começar a conversar sobre isso durante a consulta ginecológica.
qual é o seu planejamento reprodutivo? Porque a Uhum. mulher, né, infelizmente, com o tempo, a gente tem uma hora os óvulos acabam, Sim. né? Então é finito, né? Então precisa conversar sobre isso. O E do... mesmo as pacientes que Uhum. falam que não Que querem, não né, ser querem. mães, né? Porque Por que depois que não muda, deixa a né? dúvida para o futuro, né? Igual você comentou, né? Da questão da, às vezes, a mulher do 37, 38 buscar, quando buscar, ela já tá com essa questão de infertilidade, né? Pode ser que ocorra. Mesmo ela tendo esse processo já com uma dificuldade, ela pode congelar o óvulo? Pode, Pode. pode. Existem pacientes que congelam óvulos Uhum. e outras que congelam só embriões quando está já num relacionamento estável. Uhum. E tem pacientes que procuram com 39 anos. Nunca, não necessariamente precisa ser antes Precisa. dos 35. É porque a qualidade é melhor. É Quanto indicado, né? mais nova, melhor a qualidade e a quantidade. Mas se surgiu isso na sua vida com 38, nunca é Uhum. tarde, né? Sim. E quando a mulher faz todo esse processo, doutora, né, da questão dos óvulos, como que é? Ela precisa, vamos supor, se ela trabalha, ela precisa ter ali um atestado, ela precisa ficar em Ah, é uma dúvida repouso, também ela precisa, assim, ficar de bem. perninhas para cima, não vou fazer nada. Como que é todo esse cuidado, né? Porque você falou que também tem a questão de casa que ela tem que aplicar. Como Sim, que sim, ela funciona? consegue levar a vida normalmente. Ela não precisa tirar férias para fazer preservação de fertilidade. Ela não precisa sair do trabalho, pegar atestado, nada disso. A gente faz uma programação, nós fazemos uma Uhum, programação. Na primeira semana sempre é bem tranquilo, né? As aplicações são feitas em casa, geralmente à noite. Então ela vai trabalhar o dia inteiro e à noite. E mesmo as pacientes que estão fora, nós temos pacientes de fora de São Paulo uhum, que levam a medicação, fazem a primeira semana esse acompanhamento, às vezes, na cidade que elas residem, fazem ultrassom primeiro, ultrassom lá, e depois vem para São Paulo na segunda semana. Então, dá para a gente programar para conseguir fazer da melhor forma para cada para paciente. cada paciente. Então, a primeira semana ela vai começar a aplicar essas medicações à noite em casa. Na segunda semana, que começa às vezes dia sim, dia não, a gente acompanhar com ultrassom, né? Pelo aquele Uhum. excesso de cuidado, para acompanhar como é que está o crescimento, se está satisfatório. E quando eles atingem o tamanho ideal, a gente sabe com 36 horas de antecedência, 2 dias antes, quando vai ser a coleta. Então dá para se programar. No dia da coleta, a gente dá um atestado do dia. Geralmente as coletas são feitas no período da manhã e ela fica ali no laboratório entre 2, 3 horas, ela está indo embora. Tem aquele mal-estar da Uhum. anestesia, da sedação, às vezes até ficar bem acordada para ir embora, às vezes uma dor abdominal, uma cólica mais fraca, um sangramento fraco, mas no segundo dia, geralmente, elas já estão ótimas, aptas para voltar a trabalhar. Então, ela pode ter alguns sintomas durante ali o processo. Pode. Quais Tem, são esses? São só esses que você falou? Ou tem mais algum sintoma que pode acontecer durante o processo? Durante o processo, tem algumas pacientes que sentem um edema, um inchaço Uhum, abdominal. Tem pacientes que sentem, às vezes, um pouco de dor de cabeça. E tem pacientes que no dia têm uma cólicazinha mais e outras menos. uhum. Mas é bem tranquilo. E A se gente a... deixa tudo bem programadinho, remédio para tudo, sintomático para tudo, né? Sim. Ô, doutor, então, se a mulher ela tem uma baixa reserva de óvulo, isso quer dizer que ela pode ter uma infertilidade ou não tem nada a ver com questão de infertilidade ter essa baixa reserva aí de óvulos? Eu costumo dizer que infertilidade, a gente sabe quem tem tentando engravidar, Uhum, né? É com a tentativa que a gente chega no diagnóstico. Se eu tô pela definição, são 12 meses de tentativa de gestação sem sucesso. Isso é considerado infertilidade. E aquela questão, pacientes abaixo de 35, deu 6 meses por conta disso tudo que a gente conversou, que a gente tem uma diminuição da quantidade, da qualidade desses óvulos, é importante a gente já investigar antes. Quando eu tenho menos de 35, eu posso esperar até um ano. Então, a uhum. infertilidade é tentando para a gente saber. Sim.
Não quer dizer se eu tenho um estoque baixo. A baixa reserva significa estoque. É um estoque baixo de óvulos. É algo que eu tenho que pensar em planejar o que eu quero. Eu vou querer ser mãe, eu estou na dúvida ainda, congelo óvulos. Eu quero ser mãe, vai tentar engravidar. Então, tipo, essa questão do número não quer dizer a qualidade, né? Vocês vão muito pela qualidade do que números, é isso? Pelo que eu entendi? Não, Do só óvulo. mostra estoque. Só É o mostra que eu estoque. tenho ainda. Uhum. Se eu tenho um estoque bom, eu posso esperar, às vezes, para decidir até o ano que vem, até o outro, eu vou acompanhando. Se eu tenho um estoque reduzido de óvulos, vale a pena eu já me programar e eu me mexer Já aí, para tirar, né? Para ou eu fazer. preservo e guardo e deixo a maternidade para mais tarde, eu já tento engravidar. Ah, tá. Essa é a questão do ginecologista geral que é importante ser abordado durante a consulta. É conversar sobre isso, é sobre o planejamento reprodutivo daquela mulher. Ô, doutora, assim, tem algum mito que você escuta muito sobre essa questão, né, da preservação da fertilidade, que você já ouviu falar? Nossa, isso é mito, né? Tem algum, assim, que você pode estar falando? Eu acho que o maior mito é esse, na preservação de fertilidade, é você diminuir a sua fertilidade se eu estou tirando um pouquinho de óvulos. Esse é o maior mito. E é importante a gente sempre dizer, eu ia perder de qualquer maneira, eu só estou guardando aqueles que eu perderia. E qual que é, assim, hoje, para você trabalhando há tanto tempo, né, na área da saúde, né, e da saúde da mulher, quais são, assim, os seus maiores desafios no dia a dia, no seu trabalho? Olha, pensando em desafio, eu acredito que o maior desafio na minha área é lidar com as emoções, com as frustrações, com os medos, com os anseios, com a infertilidade. E eu não digo só da paciente, nossa também, né? Porque a gente acaba se envolvendo muito, né, com a paciente, e a gente sofre junto, porque nada é certo na reprodução. Sim. Nós coletamos os óvulos, nem todos são maduros, nem todos os óvulos serão fertilizados, nem todos os fertilizados vão gerar um embrião. Então é um funil, né? É um caminho tortuoso, cheio de obstáculo e cheio de emoções, anseios, medos, e é um turbilhão de emoções. Eu acredito que o maior desafio é lidar com isso. Porque a gente sofre junto, né? Cada teste. E a mulher já é mais emotiva, né? A mulher tem essa questão. Sim. Você é mãe, né? Então você imagina, é como você tá ali, um sonho de uma pessoa que tá com você, né? Exatamente. Eu falo que não é só técnica que a gente precisa ter, a gente tem que saber acolher. É ter aquela empatia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é o maior desafio e é o que precisa nessa área. E a gente sofre muito. Eu vindo para cá, uma paciente me ligou, ela estava esperando, ela me ligou e falou: eu acabei de mandar o teste de gravidez, mas eu não tive coragem de abrir. E é assim, e aí a gente abre assim como se fosse o nosso mesmo, né? O coração a mil. E aí eu vim toda feliz, ela tá grávida. Ai, que legal. E assim, a gente vive junto essa emoção, né? Então eu acho que esse é um grande desafio nessa área. E é maravilhoso, é muito bacana, né, também, né? Tem o lado emotivo, o custo emocional é muito alto, né? Mas também quando tudo vai como a gente espera, né? É muito bacana. É isso que eu ia perguntar, né? Como que você lida aí com o seu emocional, né? Porque Eu sofro junto, tudo que não pode, né? E fala, não, tem que ser profissional e paciente. Acaba até pegando uma amizade, né, doutora, com os pacientes. Sim, a gente participa de tanto dessas fases, né? Eu brinco, né? Até nos casos de namoro programado, a gente sabe até o dia que o casal vai namorar, né? Então a gente entra junto em tudo, né? E aí, quando sai esse resultado, assim, é desafiador, né? Esperar. Porque são 10 dias, né? Depois da FIV, a gente espera em média de 10 dias ali, assim, e vamos contando. Eu coloco nas notas no meu celular o nome das pacientes que é para sair o resultado daquele dia para eu ficar esperando. O que seria essa questão da FIV? É um tipo também
de tratamento? A FIV é quando você, de fato, vai usar esses óvulos congelados, né? A FIV é a fertilização in vitro. Todo mundo Entendi. confunde muito com inseminação. Sim. São temas dentro da reprodução, mas totalmente diferente. Quando a gente tem o óvulo congelado, ou quando, de fato, a gente vai para um tratamento de fertilização, aquele casal que tem mesmo uma infertilidade conjugal e precisou ir para um tratamento, estimulou até conseguir esses óvulos, se eu vou preservar a fertilidade, eu congelei o óvulo. Tá. Se eu vou para a FIV, nesse mesmo dia da coleta, o marido, o parceiro vai lá, colhe o espermatozoide e aí é injetado um espermatozoide dentro de cada óvulo. E em média de 5 a 7 dias depois, eu sei quantos embriões eu consegui. E aí o embrião formado está apto para ser transferido para a casinha, para dentro do útero. Ô, doutora, você Então teve são assim, muitas etapas, né? Você tem assim algum caso que você pode estar falando de alguma mulher aí que teve toda essa questão de retirar o óvulo, depois, né, fazer e dar tudo certo? Teve algum caso que também não deu certo? Como que foi tudo isso para você e para paciente também, Sempre né? tem, né? Sempre tem vários casos, mas assim, tem um que me marcou bastante, que é uma paciente que ela tinha uma baixa reserva e 40 anos. Então, ela tinha uma quantidade pequena de óvulos, eles estavam com uma infertilidade conjugal, um casal que já estava tentando há mais de 6 meses e foi para investigação. Então, nós encontramos vários fatores, né, causando essa infertilidade. Então, eu sempre falo que a infertilidade é conjugal, é do casal. E aí eu brinco que a gente chegou até chegar no embrião diamante, porque foi o único que a gente conseguiu, né? A gente tinha poucos óvulos, o espermatozoide também tinha alteração, aí na hora de fertilizar, nem todos chegaram nessa fase do blastocisto, que a gente chama, para poder fazer a biópsia embrionária e ver qual embrião que a gente ia escolher ali para poder transferir para o útero. Então, ela conseguiu, nesse processo todo, ela conseguiu um único embrião. Um único embrião. E neste meio tempo, quando a gente foi programar todo o preparo endometrial para a gente transferir esse embrião, e eu peço todos os exames antes de engravidar para ver se está tudo em ordem para ela engravidar totalmente 100%, nós descobrimos um nódulo na mama suspeito. E aí ela passou para o mastologista e ficou numa suspeita de câncer de mama. Então foi muito, muito assim difícil para ela. E até chegar e faz biópsia, espera essa biópsia chegar e não era, graças a Deus. Ela perdeu um animal de estimação que eles tinham. Caramba. Então, assim, foi muito sofrido. Foi 1 ano tudo isso, né? Então, quando eles voltaram de fato e eles falaram, agora é a hora da gente transferir o nosso diamante, porque eu comecei a brincar que era o nosso diamante, porque ele era o único, né? E aí, quando a gente transferiu e ela engravidou, ela tá grávida agora, eu falei com ela semana passada, ela já tá entrando no 3º trimestre. Então, assim, foi um caso que me marcou, porque além de todo o desafio de conseguir o embrião, ela foi mais de uma coleta, porque ela tinha poucos óvulos, a gente teve que fazer várias coletas para acumular óvulo, para a gente conseguir chegar nesse embrião. Então, foi um tratamento longo, né? Com um custo emocional muito grande, aí veio tudo isso no meio do caminho, então deixou eles muito fragilizados, né? Então a gente tinha ele para dar certo e deu. Então bom. Assim é muito muito gratificante o final de tudo, assim quando tudo se ajeita, né? Porque a gente está ali mexendo com o emocional das pessoas também, com a vida das pessoas, não é nem com o emocional, com a vida. Então assim não é só ali a parte médica, não é só ser técnico no assunto e saber o que prescrever aqui e ali. Ali todo mundo estuda e faz. É o acolher. É isso que eu falo, que é o maior desafio, é lidar com as emoções de todo esse processo. E hoje, assim, já tá tendo, né, uma mudança em relação a alguns médicos, nessa questão que eu vejo que ainda em muitos lugares é muito técnico, igual você falou. E para essa questão, e para todas as outras, independente do que seja, eu acho que
o essencial é o É. acolhimento com o cliente, né? Ali o paciente que te Sim. vai, que te procura, porque é muita coisa, né? Igual você falou, é muita emoção. Sim, sim. É a dúvida com a medicação, de como aplica. Eu dou meu telefone pessoal para minhas pacientes. Então, às vezes, elas ligam por vídeo à noite. Eu tô aplicando certo, é assim. Então, é todo um processo, né? E você vibra A junto, gente vibra, né? com certeza. A gente vibra junto em cada conquista. É muito bacana. O doutor, e teve assim algum momento que você pensou, falou, não, não quero trabalhar mais, porque a gente sabe que tem uns desafios, né? Igual você falou, tem um custo emocional para você também como médica, que é muito alto. E em algum momento você pensou assim, vou desistir, não quero mais essa profissão, vou mudar de profissão, ou não? Nunca, você Nunca. acredita? Ai, que Eu falo bênção. que eu gostaria de fazer medicina desde criança. Eu nunca falei nada diferente disso, né? Então é algo que eu sempre quis muito. E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente se dedica, tudo fica mais leve, né? Fica mais leve. E aí a gente tem que pensar que se pra gente tá difícil por algum motivo, para aquele paciente tá pior, porque é ele que é o envolvido, né? Então a gente tem que estar ali junto e dando força para não desistir. Doutora, e que mensagem você gostaria, né, de deixar aí para as mulheres que estão nos assistindo sobre a questão da saúde da mulher, que eu acho importante desde, né, de pequeno, igual você fala na adolescência, quando a gente vai ficando adulto, é importante também a gente sempre ir no médico, né, numa ginecologista aí para ver se está tudo certo e também para quem quer, né, ter essa preservação aí da fertilidade, né? Tá buscando também o que que você pode falar para todas as mulheres, né, independente da idade que está aí nos assistindo. Eu costumo dizer que o ginecologista é o clínico geral da mulher. Então, eu acho que toda mulher tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez ao ano. E não é só para fazer um exame de prevenção, né? Não é só Sim. para ver se está tudo bem num exame de sangue. É como um todo, é para ver se a gente está num bem-estado geral, não é verdade? É assim que tem que Sim. ser. E dentro disso tudo, cabe a gente pensar nesse planejamento reprodutivo. Você mesmo se perguntar, né? Eu quero ser mãe? É o momento, não é? Se eu tenho 30 anos, eu já tenho que começar a pensar sobre isso. Se eu não quero ser mãe a curto prazo, se eu não penso nisso num período curto de tempo, congelar óvulos é algo Essencial. assim a se pensar e é libertador, porque deixa aquele relógio biológico, assim, né? Aquela pressão do relógio biológico, da nossa idade, da nossa carreira. Aí você pode seguir, vou seguir minha carreira profissional agora, eu vou pensar nisso depois. Ou assim, vou encontrar uma pessoa que eu julgo ideal atravessar esse processo, esse não serve, não Sim. precisa, não precisa ter essa pressão com a gente mesmo, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o recado é esse, é se conhecer, saber como é que tá a minha reserva, se pelo menos metade das mulheres que estão nos ouvindo, Eu nem sabia o que que era reserva, tá, gente? tá vendo? Ó, então, se metade das mulheres que estão aqui já ficar um pouco familiarizada com o assunto, eu já fico bem feliz. E é aquilo que você falou, né? É, eu acho que o que mais acontece, a gente vê por algumas famosas que foi aí que começou a falar sobre essa questão da fertilização, né? Da preserva, mas assim, a pressão da sociedade. É a pressão. Você já tá com, né? Eu não sei qual que foi, se foi a Paola Oliveira, eu não sei quem que Foi, foi, né? que ela Que falou que gerou ela não queria ser isso. mãe. E aí gerou essa. E tudo bem, cada um tem uma Sim. escolha. Eu tenho amigas que não, sempre disseram, não quero ser mães, não congelaram óvulos e tudo bem. Não foram. Mas se eu tenho a dúvida, igual essa paciente, né, que eu comentei, Uhum. ela afirma, mas ela tem medo de se arrepender. Então é isso, o não de hoje pode ser Pode o ser sim assim. amanhã. A gente pode ter essa mudança. Então, preservar a fertilidade é dar essa liberdade de planejamento reprodutivo, é dar autonomia, é dar planejamento para o futuro. E congelar óvulo não significa que eu vou usá-los. É preservar eles na idade que eu estou. Se eu precisar, eles estão lá. Se eu desistir, eu Também posso estão. descartar no futuro. Eu posso doar.
Agora me surgiu uma dúvida que você falando. Se a mulher faz o congelamento do óvulo, tipo, olha a pergunta, mas eu acho que alguém já deve ter perguntado isso pra senhora. Se eu congelo meu óvulo, ele tem prazo de validade ou Não não? tem. Tipo, eu congelo daqui 20 anos, por exemplo, né? Ele vai Não estar tem. Inclusive, saudável? saiu na mídia esse ano. Tem um bebê que nasceu de um óvulo congelado aí há mais de 20 anos. Caramba, que legal. Não sabia, legal, né? Eu acho que mais pessoas têm essa dúvida, né? Tipo, Sim. será que eu tenho que, se eu congelar o óvulo daqui 5 anos, eu tenho que decidir se eu Não, quero ou não tem. não? Não Que tem que legal, decidir. top. Doutora, para a gente encerrar, né? Gostaria aí que você deixasse suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te procurando, né? As mulheres que estão nos assistindo, se ficou alguma dúvida, se pode estar entrando em contato com você, como que funciona, né? Online, você Sim. atende online também, ou só presencial aqui em São Paulo, onde que fica seu endereço também? Sim, meu Instagram é doutora Larissa Daum. Nós atendemos online, então quem tem dúvidas, quem quer conversar mais um pouquinho e não mora em São Paulo, nós atendemos Uhum. online e lá tem o endereço também no Instagram certinho de como nos encontrar. E sempre precisa ter a preservação ali, o presencial também, né? Dá Tem que para ser fazer uma avaliação à a distância, dá para a avaliação, gente a pessoa conversar, consegue. consegue. A coleta que precisa estar aqui. A Uhum, coleta, quando a gente já está na coleta, mas dá para programar. A gente tem paciente de outros estados, a gente tem paciente de fora do país que vem programado nas férias. Ó, vou tá. ficar 10 dias em São Paulo. Às vezes a gente programa, dá para às vezes comprar medicação em outro local, no local que a Legal. pessoa reside, começar a fazer uma contagem de folículos, manda o exame para a gente vai acompanhando. Mas aí a coleta é feita aqui em Feito São aqui. Paulo. Tá bom. Doutora, quero te agradecer Eu que por você agradeço. estar aqui no Natcast, por falar um tema tão importante, né? A questão Sim. de preservar a fertilização da mulher, para você, mulher que, né, tá na dúvida, tem que preservar aí, porque é Isso. qualidade, né, doutora? É, exato. Preserva quantidade em E qualidade, né? qualidade. Então, quero te agradecer por estar aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre isso, que é um assunto muito bacana e muito importante das pessoas Sim. saberem ou se informarem a respeito, né? E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.